Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Este é o canal Despertar Psicocomportamental, um canal para falar sobre comportamento humano. E hoje eu sigo aqui com a série sobre abuso emocional psicológico e narcisismo. No vídeo anterior, eu falei sobre pais narcisistas. E hoje eu trago para vocês um relato de uma seguidora que mandou a sua história com pais narcisistas e ela me permitiu fazer esse relato aqui para vocês. E vocês vão ver aqui no decorrer da história dela tudo o que eu falo no vídeo anterior sobre pais narcisistas. Todas as dinâmicas estão na história que ela me contou. Uma história dramática, comovente, claro, muito triste. Gente, eu me lembro de uma música do Tonico e Tinoco, chamada Mamãe. E ali, cantando aqui um trechinho da música, diz assim: em meus passos teu cuidado, em meu viver seu amor, em minha alegria canta e chora com minha dor. É assim que deveria ser. Um pai, uma mãe, mas infelizmente não é isso que acontece numa dinâmica de pais narcisistas com seus filhos. Muito pelo contrário, tá? Bem, eu vou chamar essa moça, essa minha seguidora aqui de Ana, tá? Vou me referir a ela como Ana. E vale lembrar que eu não estou fazendo aqui um diagnóstico, porque um diagnóstico tem que ser feito por um profissional acompanhando a própria pessoa em questão. Mas ela mesma, ela se refere aos seus pais como sendo narcisistas. E, na verdade, se eles não são narcisistas, abusadores com certeza eles são, tá? Bem, gente, eu vou, então, começar o relato de Ana, tá? Ana era o nome da minha vovó querida. Ela diz assim, olha: na minha infância faltou tudo, tudo mesmo. Faltou material escolar, faltou amor, carinho, atenção, cuidado e preocupação. Faltou roupas, calçados, faltou lazer, recompensas, faltou elogios. Isso foi só se estendendo aos anos. Somos 7 irmãos. Eu nunca tinha ouvido falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Só fui descobrir isso pelos canais de YouTube e, graças a Deus, antes tarde do que nunca. Foi em 2018, quando minha mãe estava dando um surto na cozinha, discutindo com minha irmã por causa de coisas banais. Ela jogava as panelas no chão e queria quebrar tudo. Neste momento, eu me deparei com o vídeo da Tainara. Tainara, gente, é uma psicóloga e ela tem um canal aqui no YouTube e ela fala sobre narcisismo e fala inclusive sobre pais narcisistas. A mãe dela é narcisista. É um canal muito interessante. E ela continua aqui: fechei a porta e coloquei o fone de ouvido e prestei muita atenção ao que ela falava. A princípio, fiquei muito confusa, mas tudo fazia sentido para mim. Eu não queria acreditar que minha mãe fosse narcisista.
mas eu precisei ser forte, passar por cima das minhas dúvidas e ir até o fim. Precisava descobrir a verdade. Enquanto ouvi os vídeos, fui fazendo as anotações de todas as lembranças dolorosas da minha infância, até a minha vida adulta. A infância foi a mais dolorosa. Então, gente, uma pausa aqui. O que Ana fala é algo que acontece realmente quando uma vítima de abuso ou de um abuso vindo de um narcisista ou uma narcisista acontece, que é quando a pessoa se depara com a realidade, quando ela começa a despertar por conta dos abusos que ela sofreu. É realmente muito confuso e é muito doloroso também, entendeu? Quando a gente começa a despertar, a gente não quer acreditar que aquela pessoa que a gente amou, que a gente confiou, foi capaz de cometer tantos abusos e de nos fazer sofrer tanto. É isso que aconteceu aqui com Ana. Quando ela começou a entender pelo que ela estava passando e passou, o seu cérebro entrou em dissonância cognitiva. É o que nós chamamos, é uma confusão mental. Eu também passei por isso quando eu comecei a me dar conta de com quem eu havia lidado todos aqueles anos de casada e me deparei tive essa dissonância cognitiva porque a gente não quer realmente acreditar que aquela pessoa seja uma transtornada, uma abusadora, pelo menos. E aí ela continua aqui. Nessa época, eu também fazia tratamento com uma psicóloga no postinho de saúde, mas eu relatava tudo e elas só ouviam. Uma pausa aqui também. Gente, não é porque um profissional é um psicólogo, é um psiquiatra, é um terapeuta, que ele vai entender o abuso, tá? Muitas das vezes, hoje já está mais difundido, já está mais divulgado, mas só realmente quem tem o estudo sobre o abuso emocional psicológico, que passou muitas das vezes pelos abusos, inclusive praticamente todos os vídeos que eu já vi no YouTube que fala sobre o tema foram de pessoas, de profissionais que passaram por abuso, ok? E infelizmente a nossa amiga Ana, ela foi num psicólogo e com certeza essa psicóloga não tinha conhecimento sobre abuso emocional e nem sobre narcisismo. Por isso é preciso procurar um profissional capacitado, uma pessoa que passa ou passou pelo abuso, tá bom? Ela diz: passei a ler os comentários dos vídeos e percebi que seus relatos faziam muito sentido com minha história. Assisti outros canais e descobri que meu pai também era narcisista. Me questionei, vejam isso, gente. Me questionei se eu também era narcisista. Fiz até teste, mas percebi que sou uma sobrevivente e filha bode expiatório. Fui também criança invisível. Gente, como eu sempre falo aqui no canal, parece que eles estudaram na mesma escola e estudaram na mesma cartilha. Porque, como ela disse, ela via os relatos nos comentários dos vídeos e a conexão é imediata, tá? É imediata. Porque você percebe que todas as pessoas que passaram pelo abuso, elas, na verdade,
passaram basicamente pelas mesmas coisas que você está passando. É o que aconteceu aqui, né? E ela fala que ela também começou a se questionar. Isso é muito interessante. Toda pessoa que passa pelo abuso emocional psicológico com o narcisista, ela passa a se questionar se ela também é narcisista. Porque a pessoa sai do relacionamento sem a sua identidade própria. Ela perde. O narcisista faz isso. E ele vai implantando ali na mente da vítima certas situações, certos comportamentos, e com a projeção que ele faz na vítima, e muitas das vezes a vítima acaba fazendo até alguma coisa parecida com o comportamento dele, devido ao seu desequilíbrio emocional e psicológico, ela se questiona se ela também é uma narcisista, tá? Ela continua: meus pais narcisistas sempre brigaram na nossa frente. Eu, criança, sentia profunda tristeza com aquelas brigas. Até meus 20 anos eu achava que era sempre a culpada. Também isso acontece. A vítima, muitas das vezes, ela se sente culpada, até pelos abusos que ela mesma sofre. E para uma criança presenciar esse tipo de comportamento disfuncional entre os seus pais é muito impactante. Eu tenho lembranças de brigas entre meu pai e minha mãe de quando eu tinha até 3 anos de idade, se vocês querem saber. Eu ainda tenho essas lembranças. É muito impactante e é para a vida toda esse impacto. Bem, ela diz: é muito doloroso falar sobre tudo que passei, mas também é libertador. Escrever e saber que alguém irá ler é muito importante para mim. Realmente, gente, isso é um processo de desintoxicação. Falar sobre o que você passou, embora, como ela diz, é muito doloroso para a vítima relatar as coisas que ela passou ou passa, mas ao mesmo tempo é libertador. Quando você tem algo no seu estômago que está te fazendo mal, para você ficar aliviado e se tratar, você tem que colocar para fora primeiro. Então, da mesma forma, em relações disfuncionais, tóxicas, você precisa colocar para fora. E também é muito bom, como ela disse, saber que alguém está ouvindo, que alguém está se interessando por aquilo que a pessoa está passando. Algo difícil, né? Porque geralmente as pessoas não querem saber, infelizmente, né? Ela diz: na época do Natal, eu via que os vizinhos enfeitavam suas casas, recebiam seus parentes, era só alegria. Na nossa casa, nosso Natal sempre foi triste, não tinha enfeites nem presentes, não existia nenhum tipo de festa. Nossa casa era só tristeza e escuridão. Triste, né, gente? Inclusive, o narcisista, de um modo geral, ele gosta nessas datas importantes para as pessoas, como Natal, Ano Novo, aniversários e assim por diante, eles fazem questão absoluta de estragar, tá? Isso é de praxe. Ou quando a vítima está programando alguma coisa boa, seja uma festa por motivo nenhum, um encontro com amigos, enfim, ele gosta de estragar, porque ele não quer ver a vítima feliz, né? Ninguém sabia os maus tratos que sofríamos dentro de casa. Vivíamos jogados e passávamos até fome, mas não podíamos nem reclamar. Eu via os pais de meus coleguinhas buscando eles na escola e minha mãe nunca nos buscou.
Ela se preocupava só com o marido dela e a casa. Certa vez, ela nos deixou na casa de pessoas esquisitas e irresponsáveis para sair. Nem sei onde ela foi. Mas na frente dos parentes e vizinhos, minha mãe se apresentava ser boa mãe e até carinhosa e amorosa. É o que eu falei no meu vídeo anterior, né? Vocês podem ver que a dinâmica é basicamente a mesma, né? Eles têm um padrão de comportamento. Eles não ligam para os seus filhos. Eles não amam os seus filhos. Eles não se preocupam com os seus filhos. Se preocupam com eles mesmos. E são irresponsáveis, né, gente? Deixa os filhos com qualquer pessoa. Não estão nem aí os filhos. Quando tinha 3 ou 4 aninhos, enquanto ela passava roupas, mostrava o ferro para nós e dizia que ia queimar a gente com aquele ferro. Não podíamos chorar. Ela tampava a nossa boca, trancava a gente no banheiro, contava histórias de terror para nos aterrorizar. Ela pregava o medo. Que coisa horrível, né, gente? Misericórdia. Imagina quanto sofrimento para essas crianças. Isso aqui, basicamente, gente, é um ato típico, é tipo da mãe narcisista maligna, tá? Maligna, extremo mesmo, né? Ela falava muitos palavrões, era agressiva e gritava alto, nem se importava com os vizinhos, não se importava com ninguém. Quando eu tinha 10 anos de idade, ela me fazia de sua psicóloga, contava sobre seus sofrimentos e até sobre sua vida sexual com meu pai narcisista. Imagina, gente, uma criança de 10 anos de idade, ver se esse é o tipo de assunto que uma mãe vai conversar, né? Ela era raivosa, amarga, era nítido no seu olhar, era um semblante feio e descontava tudo isso em nós. Nos chamava de nomes horrorosos, chamava minha irmã de Maria Mijona e ela chorava muito. Falava mal dos parentes, vejam bem, gente, e não gostava de receber visitas. Tinha vergonha de ser pobre, nos explorava ao máximo, era perfeccionista, fazíamos todas as tarefas de casa, nos manipulava com seu vitimismo, dizendo o quanto a vida tinha sido cruel com ela e por isso tínhamos que obedecê-la em tudo. Dá para perceber claramente aqui, né? Todos os traços abusivos de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Falar mal dos outros, colocar uns contra os outros. Eles geralmente realmente não gostam de receber visitas porque acham que dá trabalho, que dá despesa. Não gostam. E também amigos mesmo eles não têm, né? E veja só, né? A exploração que essa mãe fazia com os filhos. Uma irmã começou a trabalhar em casa de família com 13 anos e graças a ela aprendi muitas coisas. Quando eu era adolescente, fiz uma agenda onde eu escrevia os meus sofrimentos, meus segredos, mas ninguém sabia. Era um jeito de me livrar um pouco daquele peso. Que bom, Ana. Que bom que você fez isso, porque isso é um ótimo exercício. Quando a gente escreve, a gente passa ali para o papel as nossas angústias, o nosso sofrimento. É um exercício muito bom, um exercício terapêutico que traz um alívio realmente. Quando
pai, ele chegava do serviço raivoso, com cara feia, sempre de mau humor. Todos os meus irmãos tinham medo dele, inclusive eu. Meus irmãos não tinham liberdade nem de brincar, contar uma piada dentro de casa. Tá vendo, gente? Como eles manipulam, como eles subjugam, né, os seus filhos. Mas olha que interessante que ela fala. As professoras sempre elogiavam meus irmãos. Eu acho isso muito interessante, esse comentário, porque isso mostra, gente, que o fato de uma pessoa ter sofrido abuso, isso não determina que ela seja uma pessoa ruim, desrespeitosa, que seja uma pessoa maldosa, ou que vai também se transformar num abusador, obrigatoriamente, ou num narcisista, tá? Na época do Natal, diz assim, olha, ele tratava um pouquinho melhor, vou colocar o nome fictício aqui, tá? O Henrique. Ele trazia balas, bolachas e doces, tudo que trazia era dado primeiro para ele. Naquela época, eu pensava que ele fazia isso porque meu irmão era o mais novo, não conseguia ver maldade ali. Então, é aquela história de eleger o filho preferido, né? O filho de ouro. Muitas das vezes eles fazem isso, eles escolhem o filho de ouro para tratar ali um pouco melhor e, consequentemente, instigar nos outros filhos o ciúme e humilhar, né? Humilhar, desprezar. É por isso que eles escolhem um e tratam melhor. Quando minha irmãzinha, com apenas 3 dias, morreu, ficamos arrasados. Mas meu pai não derramou uma lágrima e não foi capaz de nos dar qualquer palavra de conforto. Tá vendo, gente? Eles não se importam nem um pouco com os sentimentos dos filhos. Estão nem aí. E eles não podem dar nada de bom, porque eles não têm nada de bom. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é verdade? Gente, o relato era muito grande, eu tive que resumir aqui, né? Porque o tempo não permite, fica um vídeo muito longo. Mas, até hoje, Ana é solteira, Ana nunca teve um namorado. Infelizmente, ela ainda vive com esses pais. E segundo ela adota o método pedra cinza. Ou seja, ela se blinda o máximo possível deles. Gente, é muito comum a pessoa que passa anos no abuso, ela passa a ter um comportamento chamado abandono aprendido. Isso é quando a pessoa acaba ali por se resignar com a situação que ela vive, onde ela não vê saída, tá? É como um animalzinho que você prende numa jaula e ele fica ali, é criado ali, e aí você pode deixar aquela porta aberta, tá? E ele simplesmente não sai. Por quê? Porque ele já aprendeu a estar aprisionado. Entende? Ana, apesar de ter passado por tudo isso, eu tenho contato com ela pelo WhatsApp, é uma moça doce, uma moça boa, e nenhum dos seus irmãos, nem ela, se tornaram abusadores ou narcisistas. Ana, um beijo
enorme para você. Você é assim um exemplo bom para todas as pessoas, todas as vítimas que foram vítimas de abuso emocional, psicológico, físico, e são em pessoas assim que a gente precisa se espelhar. Parabéns por você ter se tornado a pessoa que você é, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aqui do relato de Ana. Se quiser deixar um comentário aqui para ela, um feedback positivo para ela, ela vai ficar muito feliz, tá? E eu gostaria de saber de você. Você tem um parente que é narcisista? Você já conviveu com um narcisista ou convive com um abusador / narcisista? Quer contar, como a Ana, a sua história aqui para mim? Fica à vontade. Manda aí pro meu e-mail sulatj@hotmail.com, tá? Eu sou Sulamita, sobrevivente de abuso emocional, psicológico e outros abusos, uma sobrevivente, tá? E sou terapeuta comportamental cognitivo. Obrigada por assistir o vídeo. Deixa aí o seu joinha como gratidão e eu também sou muito grata por você estar aqui comigo, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem, eu também vou ficar bem.